Queridos, saudações, que a paz de Deus no grato e doce amor de Jesus Cristo habite o vosso coração. O tema do vídeo que eu quero abordar hoje é sobre os 3 pecados que não há perdão, os 3 pecados mortais, que não cabem mais perdão. E as pessoas geralmente acreditam que esse pecado, ou algum meio religioso acredita que esse pecado está ligado ao ato sexual, ao adultério, fornicação. Queridos, todo pecado é para a morte, todo pecado leva à morte, porque o salário do pecado é a morte, a via que você estiver andando é pecado. Então sim, você está sendo levado para o final deste caminho, que é a morte. Mas alguns não há perdão, e eu quero trazer esses 3 aqui para vocês. Bom, o primeiro é a blasfêmia, que é mais comumente falado, mas sabe onde que mora um certo equívoco? No como se dá de verdade a blasfêmia, como que esse pecado é cometido. E a verdade é que tem pessoas dizendo que o pecado da blasfêmia é quando um irmão prega algo, né? E alguém duvida, uma pregação de palavra, ou uma profecia, ou alguma outra manifestação, e alguém duvida daquilo ali. Não, a dúvida não é pecado de blasfêmia, a dúvida não é. Também conferir aquilo que foi pregado jamais é pecado. Tanto é que em Atos 17, 10 e 11 você vai encontrar Paulo saindo ali, chegando em Bereia, saindo de Tessalônica, indo para Bereia, e os bereanos fazendo esta prática de consultar as escrituras, conferindo aquilo que Paulo pregava. Então eles criam a partir de conferir. E conferir, questionar, olhar se está certo, não é pecado. Você tem toda a liberdade de fazer isso. Como que funciona o pecado da blasfêmia? A pessoa, o indivíduo, tem que ter certeza que a manifestação que apareceu na boca de um irmão ou de outro, ou seja, aquilo é o Espírito Santo, ele sabe que é, mas por alguma razão doentia da parte dele, ele queira atribuir aquele ato, aquele feito, aquela pregação, aquela obra do Espírito Santo ao demônio. Como aconteceu com o Senhor quando o Senhor Jesus libertou o endemoniado mudo e os fariseus tentaram descredibilizar Cristo dizendo que ele operava por Beelzebu. Então eles tinham ciência que a operação do Senhor foi o Senhor quem fez, foi feita por Deus, mas quiseram, para não dar braço torcer, para não dar crédito a Cristo e perder o prestígio religioso que eles tinham no meio, então eles disseram que foi o demônio que fez aquilo ali. O segundo pecado, irmãos, é a apostasia. Você vai encontrar isso em Hebreus, lá em Hebreus 6. Eu deixei até os versículos aqui para nós lermos juntos, que diz o seguinte, no versículo 4 de Hebreus 6, o autor diz o seguinte: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade de Deus, a bondade da palavra de Deus, e os poderes do mundo que está por vir, que é a eternidade, o reino absoluto do Senhor. E depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. O que o autor de Hebreus está dizendo com isso? Porque às vezes quando você fala de apóstata, no meio religioso, a primeira ideia é o irmão que saiu da nossa igreja, não está mais na nossa igreja, né, na nossa placa denominacional, está em outra igreja. Então este é um apóstata. Não, este não é um apóstata. Um apóstata, ele precisa apostatar da fé e não da placa denominacional. O irmão sai de uma igreja A e vai para uma igreja B, ele não apostatou de nada, ele só mudou no meio religioso que ele está inserido. Um apóstata de verdade, que a palavra apostasia ou apóstata é sair do meio, né? O sair, né? Significa apagar a fé de forma total. Exemplo, a fé cristã, ela é apoiada em alguns pilares. Crer que Deus é onisciente, onipresente, enfim, crer que Deus é criador de todas as coisas, crer que Ele enviou o seu Filho, gerou Ele, crer que tem o Espírito Santo, crer nessas coisas. Enfim, a fé cristã é composta por vários itens.
Um apóstata da fé, ele sai desse meio e ele renega tudo isso. Então, não é um irmão que deixou de congregar e agora está no mundo, tomando umas ou fazendo qualquer outro tipo de coisa mundana, mas se pergunta para ele fala, não, eu creio em Deus, eu creio no Senhor Jesus, eu acredito no perdão, eu ainda vou buscar a misericórdia, tal. Esse não é um apóstata, certo? Esse é um fraco, é uma pessoa que enfraqueceu de alguma forma. O apóstata de verdade também não é o que foi para outra igreja, não é o que vai para o mundo e continua crendo. O apóstata de verdade, em resumo, é um camarada que foi crente, experimentou, segundo o texto aqui da Bíblia, as primícias do Espírito Santo, viveu na íntegra e depois ele abandona tudo isso. E de crente ele passa a ser um ateu. Ele desacredita de tudo em absoluto. Nada mesmo de resquício da fé cristã, da fé em Deus, fica no apóstata. Por isso é impossível, a palavra impossível no texto bíblico para Deus, você vê que seria uma coisa que não deveria estar no vocábulo do Senhor, mas é impossível que Deus minta e é impossível que Deus mude. E também é impossível buscar um apóstata, porque o apóstata, ele de verdade, ele regurgitou até a última vírgula de crença que ele tinha na pessoa de Deus, na fé em Cristo, em tudo. Agora ele é um ateu, e às vezes um cara que prega o ateísmo, incentiva as pessoas. Então esse não tem recuperação. Agora, qual é o terceiro? Que o primeiro seria a blasfêmia, o segundo, a apostasia, o terceiro, qual seria o terceiro pecado imperdoável? Vamos lá, Mateus 18 ou Mateus 6, podemos usar aqui Mateus 6,15, que vai dizer o seguinte: entretanto, se não perdoardes os homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O não perdão é um pecado mortal. Em Marcos 11:26 diz o seguinte: entretanto, se não perdoardes, o vosso Pai que estás nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Você vai em Mateus 18, onde conta a história daquele homem que devia, né, um servo que devia, e foi perdoado as suas dívidas, e depois ele encontra alguém que devia para ele e cobra e não quer perdoar. O finalzinho ali, de Mateus 18, está dizendo o seguinte, no 33 até o 35: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também tive misericórdia de ti? Porque esse cara foi perdoado e ele não perdoou um outro que devia para ele. Aí esse senhor indignado, está escrito aqui no versículo 34, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que lhe devia. Aí o Senhor Jesus completa essa parábola, essa história, dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um aos seus irmãos as suas ofensas. E vide que lá no Pai Nosso diz o seguinte: perdoa-nos assim como nós perdoamos. Então o nosso perdão, ele está correlacionado com a forma que nós perdoamos. Então, se eu não sou perdoador, eu não sou perdoado. Se eu não sou perdoado, eu sou condenado. Então, os três pecados mortais são blasfêmia, apostasia e o não perdão. O não perdão me gospe para fora da salvação de forma definitiva. Não adianta eu cumprir os outros requisitos: andar de bom testemunho, ser uma pessoa frequente na igreja, ajudar os pobres, ministrar algum dom, palavra ou evangelismo. Não adianta de nada se eu não executar o perdão. Vai lá em Efésios não, em 1 Coríntios, nas cartas às igrejas da Ásia. A igreja de Éfeso, ela é uma igreja totalmente tarimbada em cada item. Você pode ver que é bastante elogios, mas aí ele tem algo contra, porque eles esqueceram o primeiro, o amor. O amor, Cristo, ele é a expressão do amor, certo? O que é que Cristo veio fazer? Perdoar. Não existe amor sem perdão. Eu amo a Deus, mas você perdoa o teu irmão? Mas tem coisa que não dá para perdoar, irmão. Tem coisa que é difícil. Maravilha. Não estou dizendo que é fácil, estou só dizendo que biblicamente, e ela é a nossa regra de fé e conduta, não tem como fugir, nem distorcer, nem fazer malabarismo. A Bíblia diz que se eu não perdoo, não adianta nada eu fazer outras coisas. Que se eu digo que amo a Deus, mas não amo meu irmão, e meu irmão é amado através não do que eu falo,
nem do que talvez eu sinta, e sim do que eu faço, se eu o perdoar. Então, o perdoador, este é então perdoado. Então, se eu não tenho hábito, eu não executo perdão, queridão, eu não sou perdoado. Então, eu posso cumprir todos os outros requisitos. Se eu não pratico perdão, eu não sou perdoado. Veja que aqui em Mateus 18, a história, a grosso modo aqui contando, para ilustrar, esse camarada foi pego na sua dívida, ia ser preso, condenado, conseguiu misericórdia de tanto clamar ao seu Senhor, sai para a rua, encontra outro que deve para ele, cobra o camarada não tem como pagar, pede clemência, igual ele tinha acabado de pedir, só que ele não executa a misericórdia. Ele cobra e quer que o cara pague a qualquer força e vai levar ele para ser preso. Então conduzem ele de volta àquele senhor, o senhor que perdoou ele, que é a figura de Deus. E aí, ele mostrando que ele não perdoou, ele também teve o seu perdão revogado. Então aquele perdão que você sentiu quando você se converteu, não estou falando nem das águas do batismo, tem quem se converte quando desce as águas por indução, por alguma coisa que acredita tanto que aquele momento realmente passa a fazer sentido. Mas enfim, o perdão que você sentiu do Senhor pelo Espírito Santo, este perdão é revogado se você não perdoa, porque o que renasceu em Cristo, ele frutifica para honra e glória, e o fruto é misericórdia. Só alcança misericórdia os misericordiosos. Então, sobre misericórdia e perdão é a mesma linha. Ou eu faço e recebo, ou eu não faço e não recebo. Não existe, mas poxa, tem coisa que não dá para perdoar. Maravilha, não dá? Não dá, irmão. Beleza, sem problema. Só que no final você também não tem perdão. É uma regra geral para todos. Não é eu quem estou falando, é a Bíblia que diz isso daqui. Então, este vídeo provavelmente as pessoas não vão gostar tanto, mas receba, gostando ou não. Fiquem com Deus.